Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Tosi e você começa a assistir agora a última análise da Gazeta do Povo. Hoje o programa quer provocar você que veste verde e amarelo, canta o hino nacional com a mão no peito, com uma pergunta cuja resposta é bem mais difícil do que parece. O que faz um patriota? Bom, se ajeite aí para acompanhar a nossa conversa, lembrando que o Última Análise é isso mesmo, um programa para debates não exatamente sobre o noticiário, porque para isso tem outros programas por aí. O Última Análise pretende conversar sobre as ideias, as questões mais amplas que embasam e cercam o noticiário de cada dia. E para conversar sobre isso, eu tenho aqui comigo hoje uma estreia. Até agora, a Última Análise vinha sendo uma espécie de clube do Bolinha, mas já não é mais, porque agora, às terças-feiras, nós vamos ter a presença dela, da advogada Anne Dias. Tudo bem, Anne? Seja bem-vinda, sinta-se bem aqui no Última Análise. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contribuindo com esse programa tão especial. E ao lado da Anne, o Paulo Pousonoff, nosso produtor. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Tosi, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu só quero mandar um abraço lá pro Vanderlei e o Di Paula, que estão assistindo a gente lá, são espectadores aqui do Última Análise. Faz lembrar das transmissões de rádio, né? Que sempre tem que ter um abraço, né? Então um abraço pro Marcília, que está no Última Análise hoje novamente. Tudo bem, Marcília? Tudo certo? Tudo bom, Tosi, Anne, Pousonoff, toda a audiência. Olha, se vocês... Eu estava aqui arrumando, eu estou mudando as luzes e as câmeras do meu pequeno estúdio caseiro. Então, se em algum momento vocês perceberem que eu sumi, é porque as luzes vão ter caído, porque eu estou ainda em transformação. As minhas luzes estão que nem os congressistas do nosso Brasil, lutando para não cair. Uma versão local do apagão europeu, então, aí na casa do Marcília. Eu achei que ele ia falar que fez luzes no cabelo, alguma coisa assim. Não... Olha, a gente já vai falar sobre... Fala das luzes aí. No meu cabelo, só se for luz branca, né? Luz branca, aquela luz de cozinha. Daqui a pouco a gente vai falar mais detidamente sobre a polêmica, a famigerada camisa vermelha da seleção brasileira. Antes, deixe-me lembrá-los de que na semana passada o Brasil comemorou, ou deveria ter comemorado, 525 anos do descobrimento por Pedro Álvares Cabral. Todo mundo conhece a história que aprendeu na escola. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com a sua frota de caravelas, ele estava a caminho da Índia, mas no meio do oceano enfrentou uma tempestade que o desviou da rota e assim acabou no que chamamos hoje de Brasil. Há contestações se foi exatamente assim, mas agora há uma nova contestação. Essa história está sendo recontada por um viés mais esquerdista. E essa polêmica caiu no vazio porque todos estavam mais interessados na morte do Papa no dia 22 de abril. E assim, mesmo assim, houve quem dissesse que o Brasil não foi descoberto. O que teria ocorrido é uma invasão colonialista, imperialista, esse tipo de adjetivo. E aí estão, por exemplo, vamos mostrar o tweet do ex-BBB Jean Willis e da deputada federal Talíria Petroni repetindo a ideia de que o Brasil foi invadido. Então ali o tweet do... Fala-se tweet ainda, né? Vai falar fala. Tweet é estranho, X. Né? Mas assim, a postagem é o quê? Antes era Twitter, agora é um tweet. Ok. Isso. Então tá ali o tweet do Jean Willis. Invasão com objetivos coloniais ainda tratada como descobrimento pela Folha. Jornal que parece não ter saído do antigo ginásio criado pela ditadura militar. Tudo tem limite, minha gente. E aí a Talíria Petroni explica um pouco melhor essa visão aí. O dia do descobrimento do Brasil deveria se chamar Dia da Invasão. Isso sim, os portugueses que aqui chegaram subjugaram povos indígenas de diversas etnias e traficaram populações negras de África. Hoje é um dia de memória. E, bom, para piorar, agora sim a gente vai falar da polêmica camisa da seleção brasileira. Essa que a gente vai mostrar na tela para você. É uma criação, né, do que seria essa camisa, porque ninguém viu ainda exatamente como será a camisa vermelha, apenas a informação vazou de que teremos esse segundo uniforme na seleção brasileira. Seleção que já foi considerada o ópio do povo, mas também um símbolo de união nacional, e que hoje está reduzida a mero instrumento de luta ideológica. A esquerda acusa a direita de sequestrar a camisa da seleção, associando o manto verde e amarelo ao bolsonarismo. E a direita, com essa camisa vermelha aí, agora tem a oportunidade de acusar a esquerda de querer se apropriar da seleção para os mesmos fins ideológicos. Uma luta fratricida, que parece que é difícil de ver vencedores nisso.
Dito isso, vamos ao programa de hoje e eu começo com uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples não. Muita gente coloca na biografia das redes sociais a palavrinha patriota, mas você já parou para pensar no que significa isso? E eu começo perguntando aos nossos comentaristas quem aqui é patriota e o que é ser patriota. Vamos dar a gentileza, a preferência para Anne Dias, que estreia com a gente. Anne. Muito obrigada, é um prazer estar aqui participando com vocês desse programa. Olha, a gente já estava conversando um pouco antes, né, sobre essa palavra patriota, como ela virou hoje também um símbolo político. Hoje a palavra patriota é atribuída a um lado político e, na essência, na minha opinião, ela não tem uma ideologia, assim. Até quando a gente pega os filósofos, quem estuda mais ciência política, estava retomando até George Orwell recentemente, e o conceito dele é o amor pela sua nação, né? Pelo seu país, pela sua cultura, pela sua tradição, pelos heróis do seu país, pela sua fundação, pela língua, pela cultura, por símbolos nacionais, como o futebol, no caso do Brasil. Se a gente for por esse caminho de um amor pelo Brasil, eu me considero uma patriota. Inclusive, recentemente eu estive morando nos Estados Unidos, voltei semana passada, e foi nos Estados Unidos que eu descobri ainda mais o quanto eu amo o Brasil, o quanto eu preciso estar aqui, o quanto eu preciso trabalhar pelo meu país, contribuir para fazer esse país um lugar melhor. Então, por essa ótica, até quando a gente está numa cultura fora, conversando com pessoas numa língua que não é a minha língua nativa, tendo que explicar todos os meus conceitos culturais para as pessoas que eu me envolvia, eu percebia que não me pertencia tanto àquela cultura, àquele lugar, como eu me sinto pertencente ao Brasil. Então, por essa ótica, eu me considero patriota, embora entenda que essa palavra é problemática. A gente vai até entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa palavra, mas eu posso dizer que sim, eu me considero uma patriota. Paulo. Anne, você tinha orgulho de falar do Brasil lá fora? Você tinha orgulho de contar do Lula, do Alexandre de Moraes? Também faz parte do Brasil, não dá pra gente negar, né? Faz parte do nosso cotidiano. Bom, eu estava propondo aí essa pergunta, essa ideia do patriotismo, e eu tô com isso há semanas na cabeça, porque eu realmente não sei ainda. Eu já li várias definições, algumas eu acho que se encaixa mais, mas é importante assim, a gente pensar sobre isso, porque, como está, né, na introdução do programa, muita gente coloca lá patriota na biografia do Twitter e fala, eu sou patriota, mas nunca parou para pensar no que é realmente ser patriota. E assim, é impossível você ser uma coisa que você não sabe o que é aquilo, né? Então acho que é importante que as pessoas parem e pensem, né, o que é o patriotismo. Há uma confusão aí que a gente vai falar sobre ela logo depois, né, entre patriotismo e nacionalismo. Às vezes as pessoas são nacionalistas, mas elas se acham patriotas, e não sei se exatamente esses conceitos, eu imagino que eles se choquem bastante, né? E hoje eu estava lá, até dei um abraço para os barbeiros lá da barbearia, que eu fui fazer um pezinho hoje no cabelo. Tá explicado. Perceberam? Deu uma bastada nas pontas aqui. E eles estavam lá animados, assim, porque eles também falaram, nossa, nunca parei para pensar isso. Eu falo que sou patriota e tal, mas nunca parei para pensar. Então, assim, o objetivo do programa hoje também para o pessoal é parar e pensar se você é ou não patriota e por quê, o que significa essa palavra. E a pergunta pode, às vezes, ser capciosa, né, Marcília? Porque depende do que a pessoa define por patriotismo, né? Pergunto para você, Marcília, você é patriota? O que a pessoa imagina que seja um patriota, né? Aí pode variar ser ou não patriota. O que você diz, Marcília? Mas olha, eu vou discordar aqui já de cara do Pouzonov, que não é possível a gente ser alguma coisa sem saber o que é. Eu acho que, enfim, essa é a máxima dos traídos, né? Eles são sempre os últimos a saberem que são. É com isso. O que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Eu não diria. Aliás, em início de programa, a gente nunca quer dizer nada. A gente só fica jogando as coisas no ventilador. Mas o fato é o seguinte: eu sou patriota. E eu acho que os gregos também eram patriotas. Se a gente relativizar, claro, aqui a ideia de país, né? Eles tinham muito mais essa ideia próxima de polis. Mas se a gente pensar em país como nação, sobretudo se nação for aquilo que te reúne culturalmente, aquilo que você preserva historicamente e deseja fazer essa entrega aos seus filhos
e os seus filhos aos seus netos e assim por diante. Quer dizer, se a ideia é essa, os gregos eram patriotas, eu sem dúvida alguma sou patriota e eu creio que todo mundo que está aqui deveria sê-lo. Porque sem o patriotismo, e aqui a gente tem que fazer um recorte histórico, né, que não é só, na minha visão, ideológico por conta do bolsonarismo. Hoje você fala patriota como uma espécie de sinônimo de bolsonarismo, né? Muitos, eu sou patriota nesse sentido. Mas a ideia de patriotismo, ou mesmo a ideia de nacionalismo, ela foi muito machucada durante a época da ditadura militar, né? A gente precisa fazer essa relativização, porque ali o nacionalismo foi utilizado como um ufanismo, a ideia de que a pátria é maior e tal, para você ideologizar o regime militar, né? Brasil ame ou deixe, e coisas do gênero, né? A seleção brasileira, o coração na ponta da chuteira, seleção canarinho, e etc, etc. A seleção brasileira também foi tornada ideológica já ali na época do regime militar. Mas, se nós excluirmos esse recorte, até mesmo o recorte que hoje é utilizado para uma identificação política ou até mesmo partidária, a ideia de patriotismo está ligada, como eu disse, à nação. E os gregos já fundaram a humanidade assim, e todos nós devemos ser, porque se você não é patriota e não está ligado à sua nação, a nação não vai continuar existindo. Eu queria fazer só uma lembrança aqui, porque eu acho que já em algum momento a gente comentou, não me lembro se nesse programa da Gazeta, mas em algum eu já comentei. Eu fui ano passado ao Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, e é no Brasil, por acaso, São Paulo, mas eu recomendo fortemente que ninguém vá, porque o Museu do Ipiranga, quando eu era criança, e eu já fui um dia, possam vocês imaginar o quanto tempo isso faz, mas era ali, tinha uniformes do Império, tinha ali camas, tinha ali medalhões, tinha ali brasões, espadas, etc. É o símbolo do português que ocupou o Brasil e fez disso uma nação, sobretudo com a vinda em 1808 de Dom João VI, fez daqui uma nação com cultura, claro, não só os portugueses, todos os que aqui abarcaram fizeram o mesmo, mas os portugueses também, e eles foram os dominantes. E como eles foram os dominantes, a gente quer apagar essa história. Então esse post aí do Jean Willis e de não sei mais quem, o que tem por trás é a ideia de como a nossa história é a história do opressor, então ela tem que ser apagada e deixar de existir. E aí a gente fica com a história de quem? A gente vai colocar nos livros de história, a gente vai colocar na cabeça das crianças, essa ideia de nação vai ser passada aos nossos filhos e netos a partir de qual perspectiva? A partir da perspectiva do indígena ou do índio? Bom, mas nós não somos indígenas e índios na maioria. A perspectiva de quem? A perspectiva do negro, mas o negro também está inserido nesse contexto que eu acabei de mencionar e que estava ali dentro do Museu do Ipiranga. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer apagar na sua história e não colocar nada no lugar. Isso serve a governantes e a políticos que desejam tomar o poder para si. Quando uma nação ela não está sedimentada em nada, é muito fácil você tomar conta do território. E talvez a ideia seja mesmo essa, né? Não sedimentar nada, fragmentar essa nossa ideia de país. Eu só queria, Marcília, que a gente falou aqui de patriotismo, nacionalismo, só ler um trechinho aqui de um editorial da Gazeta do Povo, né, que faz essa distinção, que diz que enquanto o patriotismo é favorável à integração com o mundo e abertura internacional, por entender que favorece o desenvolvimento, o nacionalismo é o oposto. Limita a integração e, por isso, priva o país dos benefícios trazidos por inovações e tecnologias. Eu acho que até se liga com a ideia americana, né, de patriotismo, nacionalismo, que está muito, hoje em dia, até com o negócio do Trump, essa guerra comercial, as coisas se confundem muito, né? Essa confusão parece que não chegou ainda aqui ao Brasil, não nesse sentido econômico, né? Mas no sentido ideológico virou, né? O nacionalismo talvez tenha até um link aí, um nexo com xenofobia, né? Que não tem nada a ver com patriotismo, né? Tanto é que qualquer estrangeiro que seja naturalizado brasileiro, ele pode ser patriota perfeitamente, né? Por que não?
Perfeito. Então, quando a gente fala do nacionalismo, né, é muito diferente do patriotismo. Enquanto o patriotismo é o amor pelo seu país e pelos símbolos que ele representa e o orgulho de fazer parte dele, o nacionalismo vem de uma ideia de que a sua nação é superior às demais, vem numa ideia de conquista, expansão de território. Então, uma nação ela é definida pelo território, pelo povo e pela tradição, salvo engano. E aí, não? Qual que é, Marcília? Não, o Marcília está só se manifestando que ele vai falar em seguida. Perfeito. E esse nacionalismo, né, ele embasou algumas ideologias aí problemáticas em que os líderes de nações se viam tão superiores que aniquilaram outras nações. O caso mais clássico é o nazismo, o nome correto é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então o nacional vem ali mostrando que Hitler queria mostrar que a nação dele era nação e os cidadãos eram superiores aos demais e aniquilou aí muita gente que não fazia parte dessa Alemanha nazista. E hoje, quando a gente olha para os Estados Unidos, evidentemente que eu não estou falando que ninguém nos Estados Unidos é nazista, só estou trazendo o conceito de nacionalismo no sentido da superioridade da nação. O Trump ele vem com esse discurso desde a campanha, quando ele coloca America First. Agora, depois de eleito, ele é contra imigrantes, né, contra pessoas de outras nações entrando no país dele. Ele vem com esse também espírito expansionista, quando ele fala que ele quer a Groenlândia, ele quer o Canadá, exatamente, e ele vem com um discurso de a prioridade máxima é os Estados Unidos é superior a outros países, vou aumentar tarifas, inclusive, porque a nossa economia é autossustentável, e essa ideia nacionalista é muito forte. No Brasil isso já existiu também no passado, inclusive inspirado aí por Mussolini, que dizia que nada fora do Estado, ele influenciou também algumas ideologias aqui no Brasil nacionalistas no passado, mas aí é realmente um conceito bem diferente. Eu queria ouvir também o Marcílio que tem a dizer sobre esse tema. É interessante isso, de que, de fato, né, o patriotismo e o nacionalismo, eles conceitualmente se diversificaram dessa forma, né? Então, o nacionalista seria aquele que é o radical, ou aquele que, enfim, tem alguma visão deturpada desse sentimento de amor patriótico. Porque é isso, como a Anne iniciou dizendo, o patriotismo está ligado ao amor à pátria, essa é a ideia. Amor ao que é seu, inclusive, você como parte da pátria, né? Mas é interessante como, se você for buscar as raízes do conceito de nacionalismo, é justamente a ideia cultural, né? Então, talvez por isso até que tenha se criado essa ideia de nacionalismo como superioridade, ou até xenofobia, ou radicalismo, uma coisa meio fundamentalista, no sentido de que, porque é isso, né? Patriotismo, a gente pensa muito em território, né? Então o território aqui é a minha pátria, né? Essa é a minha pátria, que geograficamente essa é a minha pátria. Mas nacionalismo não. Então eu sou, dentro da pátria, eu sou uma pessoa que tenho uma visão a respeito de que o nacionalismo de certo setor, né? Por exemplo, a nação Zumbi, a nação Tupinambá, a nação... Você tem dentro de um território uma ideia de nação ligada à cultura e que pode haver diversas nações dentro, portanto, de uma pátria. E talvez daí a possibilidade até de que alguém se veja dentro com uma visão de nação superior até mesmo à pátria, ou superior a outra, ou qualquer coisa do gênero. Mas a ideia raiz, né, de nação, ela também não é uma ideia feia, é uma ideia de que você se liga ao outro pela cultura. Né? Eu acho que a ideia de você se ligar ao outro pela cultura e se ligar a todos pela pátria é o que deveria nos resumir. Mas nós criamos mesmo, conceitualmente, essa diferença, e é importante não só a gente separar isso e mostrar ao nosso espectador, né, a diferença de nacionalismo e patriotismo, como também a diferença desses dois conceitos com o Estado. Né? O Estado, ele é uma outra coisa. Pois essa definição, né, esse termo simples, patriota, já foi visto como virtude e também já foi usado como xingamento, como ofensa. Durante a ditadura militar, por exemplo, ser patriota era visto como algo condenável. Até a seleção de 70 sofreu críticas por causa disso. E uma das frases mais repetidas para dar substância a esse viés antipatriótico é muitas vezes atribuída a Nelson Rodrigues, mas foi dita por um inglês, na verdade, Samuel Johnson. O patriotismo é o último refúgio do canalha.
O que ele quis dizer com isso, Paulo? Você que é um estudioso da literatura. Não Samuel Johnson nem nada. Eu estava pensando aqui no que o Marcília estava dizendo, e tem a ver com esse negócio do patriotismo ser o último refúgio do canalha. Se não me engano, era o Milor que falava isso, né, que ele não entendia esse negócio de nacionalismo. Aí tem a confusão com o patriotismo. Né? Você está lá em Ponta Porã, já foram para Ponta Porã? O que divide Ponta Porã da cidade, que vai me faltar o nome agora. Juan Pedro Cabadeiro. Isso. Ali no Paraguai é um canteiro, assim, com algumas árvores e tal. É uma avenida, separa os dois países. Ele fala, não entendo isso. Até aqui você acha tudo legal, maravilhoso, você ama esse lugar até aqui. Aí você passou na rua, você já não ama mais. É um conceito difícil, realmente, de você, sem trocadilho, estabelecer os limites. Né? Mas viu, Paulo, é curioso que você deu esse exemplo. Eu estive lá nessa divisa e muda mesmo de ares. Se você entra no lado paraguaio, as lojas são guardadas por seguranças com bazuca, dá para dizer quase, umas espingardas gigantes, assim, armamento pesado mesmo. Do lado brasileiro não tem essa cultura. Então, por aí já você vê, nossa, estamos num outro ambiente aqui. Essa informação vai fazer muita gente gostar mais do Paraguai do que do Brasil, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu acho que às vezes sim, às vezes o patriotismo é o refúgio de um canalha, às vezes tem essa coisa exacerbada, um amor, né, exacerbado, pervertido pela pátria, um orgulho que realmente se perverte, aí vira uma coisa né, de querer impor os seus valores sobre outras nações. Eu acho que às vezes sim, às vezes o patriotismo pode ser o refúgio de um canalha. Então, esse exemplo da seleção de 70 é bem interessante, porque eu acho que até ele se reflete um pouco no que a gente vai discutir mais além em relação à nossa camiseta que a seleção deve usar aí na Copa do ano que vem. Então, quando a gente pega lá para a década de 70, o Brasil vivia uma ditadura militar, né? E era no ápice da ditadura militar, logo após o AI-5, em que as coisas estavam complicadas, havia censura, havia perseguição de opositor, havia crise econômica também, porque a gente tem que lembrar que essa questão nacionalista também traz a questão do Estado impotente, o Estado forte. Quando o Estado, no caso que aconteceu no Brasil, na ditadura militar, tinha mais empresas públicas, tinha mais domínio da economia, a gente tinha uma crise econômica. A concentração de poder econômico no Estado é um problema. Então o Brasil não ia tão bem assim, estava numa situação problemática, mas Pelé ganhou a Copa de 70 no México, né? Se eu não me engano, futebol não é a minha área aqui, mas eu sei que a década em 70 foi esse período importante para o futebol brasileiro. E aí foi quando o governo usou o futebol para dizer que o Brasil estava ótimo, todo mundo tinha orgulho de ser brasileiro, porque é evidente, o futebol mexe com todo mundo passa mal o futebol na Copa do Mundo e defende a camisa até então amarela e ama o Brasil, e esse foi a desculpa para o governo dizer que estava tudo bem. E aí usaram-se o termo patriota, que era associado aos militares que estavam no comando do Brasil, para dizer que era algo ruim, e daí associando também aos jogadores de futebol que não tinham nada a ver com o governo, mas que por ter sido usado como esse símbolo, aí também ficou complicado para os jogadores. E até veio aí aquele lema, né, que eu acho que o Marcília falou no início, Brasil ame ou deixe, não tenho certeza. E agora o esporte é usado, né, muito, sempre, né? Qual governo não usaria, né? A Olimpíada foi usada bastante, né? Só que o Brasil nunca ganhou uma Copa no governo do PT, né? Então, se ganhar, também vai ser usado. Imagine se ganhar com essa camiseta. Mas vamos falar sobre isso depois. Mas antes precisa se classificar para a Copa, tem isso também, né? Vale dizer que esse slogan Brasil ame ou deixe está errado, né? Porque pelas regras de próclise, ênclise e mesóclise deveria ser Brasil ame ou o deixe. Então, enfim, fique aqui o registro. Registro do Marcília, que também é nosso professor de português, salvo engano, né, Marcília? Formado em letras. Sou formado em letras. Eu sou professor Pasquale também. Essa ninguém vai lembrar também. Vamos combinar que fica muito feio, né? Brasil ame-o ou o deixe. A verdade é que foneticamente soa muito melhor. Hoje a juventude falaria diferente, né? Ame ou vaze, né? Seria mais simplificado. Não teria nem o... E eu, no meu texto, eu usei isso aí como é que é? Alexandre ou alguma coisa assim. Depois a gente vai ver como está o título, que eu não lembro mais. Bom, vamos expandir um pouco a pergunta inicial, porque o próprio conceito de Brasil, de Estado-nação, está um pouco confuso hoje em dia.
Por isso, eu pergunto, o que torna uma pessoa brasileira, né? O simples fato de nascer dentro do território, algo mais intangível. A Anne comentou aqui que ela sentiu um pouco desse pertencimento ao estar fora do país e ao retornar. O que define a brasilidade nossa, Anne? São vários elementos que se somam, não são só os elementos geográficos. Não me sinto brasileira só porque eu moro aqui. Inclusive, quando a gente está no exterior, a gente também se conecta muito mais facilmente com outros brasileiros por N motivos. Um motivo muito forte, evidentemente, é a língua portuguesa. Então, você conseguir se comunicar com a sua língua materna, trazer expressões que você não consegue traduzir com maneira tão simples, até o próprio aspecto cultural, poder ouvir músicas na sua própria língua, isso, na minha opinião, é o que me identifico muito como brasileira. Então, nesse período que eu morei nos Estados Unidos, eu tinha 2 amigas brasileiras lá com quem era muito mais fácil a comunicação, a cultura. Aí quando a gente fala em aspectos culturais também eu vejo que isso faz muita diferença. Os Estados Unidos é um país em que as pessoas são muito mais frias que os brasileiros, inclusive mais frias que os curitibanos, que falam que os curitibanos são frios, né? Eu tenho que discordar. Porque, eu vou dar um exemplo, trabalhei lá por 6 meses, me dava super bem com a minha chefe lá, ela era super querida comigo. Na hora de nos despedir, a gente não sabe nem se vai se ver algum outro dia, ela esticou a mão e falou muito obrigada, foi um prazer conhecê-la. Isso nunca aconteceria no Brasil, a gente é muito mais caloroso, a gente abraça, mesmo quem a gente não conhece, a gente abraça, a gente se toca mais. Então é um aspecto cultural que também nos torna brasileiro. E aí soma vários fatores, a comida, o próprio aspectos culturais como o amor pelo futebol, por algumas bandas, por alguns lugares, alguns aspectos de lazer também. Uma coisa é você ir no Couto Pereira no domingo, né? Que eu vou no Couto Pereira, pessoas vão em outros estádios no Brasil inteiro, mas é um lazer que a gente tem em comum de norte a sul. Nos Estados Unidos as pessoas vão jogar beisebol, então eu não me sinto tão pertencente àquela cultura quando eu vou assistir um beisebol nos Estados Unidos. São N fatores aí que nos mostram o que é ser brasileiro e o que refletiu na minha vida ter nascido nesse lugar. Paulo, eu quero escutar o Marcílio, porque eu realmente não sei, né? Até eu propus essa pergunta por isso, porque eu estava ali também, de novo, pensando. Muitas vezes a gente não tem respostas para as perguntas que a gente faz. Eu fico pensando durante um bom tempo, o que faz um brasileiro? Sabe de onde surgiu isso também, Marcília? Dos interesses, né? Assim, pensando, colocando mais um pouco o pé no chão, pensando nos interesses econômicos, hoje em dia, no Brasil atual. Eu fico me perguntando, sabe, o que une? Os interesses de um gaúcho são muito distintos dos interesses de alguém no Acre, no Amapá. Não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra, tá? Não estou criando nenhum tipo de escala nesse sentido, porque é muito tentador e muita gente cede a essa tentação, né? Não quero cair aqui naquele discurso, o Sul é melhor, nem nada disso. Mas são interesses diferentes até pelas necessidades. As necessidades de alguém que mora no Amapá, às vezes de, sei lá, infraestrutura, necessidades que são mais básicas e aqui já foram satisfeitas. Então eu fico me perguntando o que une os brasileiros nessa coisa, se um dos objetivos do Estado, né, do Estado-nação, de fato, a gente vai falar isso se a gente chegar até lá, o bem comum, existe uma diferença nessa ideia do que é o bem comum aqui no Paraná ou ali no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem outras prioridades, tem outros problemas, né? Então eu fico me perguntando, e às vezes, sabe, Marcílio, eu tenho medo que o que nos une, o que nos faz brasileiros, é ter que enfrentar as mesmas calamidades no final das contas. Não é uma coisa boa, sabe? Você falou das coisas culturais, eu sei que também tem, mas eu tenho a impressão que isso está se apagando e daí, no final das contas, o que nos une como brasileiros é, sei lá, enfrentar a corrupção, enfrentar o crime organizado, esse tipo de coisa. Enfrentar a miséria. É problema, Aline né? citou um fator importante, que eu julgo muito relevante, que é a língua, né? Fernando Pessoa dizia que a minha pátria é a língua portuguesa. De certa forma, Perfeito. a nossa identificação com a língua, e no nosso caso, não dá para falar que é língua brasileira, mas existe um português brasileiro, existe uma forma de se comunicar próprio nosso. Isso nos define bastante, né, Marcília? Essa coisa, aproveitando que você é o nosso professor de letras aí, não só jurista, a língua realmente é um elo de ligação, de pertencimento muito forte, não? É um elo de pertencimento muito forte. Eu queria só começar com uma provocação. Vocês falaram aí que lazer aí no Couto Pereira. Eu fui aqui procurar
Couto Pereira. Alguém vai no Couto Pereira para claro lazer? Que vai, claro que vai. O Couto Pereira, que inclusive é verde e branco. Das minhas as melhores. Vai discordar não agora? Vermelho, que são não, Marcília. Ele é palmeirense. Acontece alguns shows de rock lá, o que mais de relevante acontece nesse lugar apenas. Você viu que a divisão aqui no estúdio em Curitiba é entre quem torce para um lado e para o outro aqui dos times da capital, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aí. Isso certamente não une a ninguém, né? O futebol, ao contrário. Mas, e nem a seleção brasileira, como a gente sabe e verá adiante, já falamos exacerbadamente do ponto de vista do debate público sobre essas divisões que a própria seleção assumiu, né? Ao escolher uma camisa vermelha reserva. Mas vocês tocaram em diversos pontos interessantes, muito interessantes mesmo. Essa questão da língua, sobretudo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz letras, eu estudei, eu fiz português e latim, né? Imagina só. E uma dos cursos que eu fiz ali, que eram os optativos, porque, enfim, não tinha nada muito para fazer no latim, porque os cursos não tinha ninguém nem para ensinar, mas um dos cursos que eu fiz foi de línguas portuguesas, literaturas africanas de língua portuguesa. Eu conheci ali um autor que chama Manuel Rui, e que ele tem um livro que é um seminário que ele veio dar aqui no Brasil em 1980, e ele fala um negócio interessantíssimo. Ele fala o seguinte: quando ele veio desse ponto de vista do invasor, né? O português ali era o invasor, aquilo tudo muito recente, as colônias portuguesas estavam ali na África até os anos 70, até a Revolução dos Cravos, que aliás dia 25 de abril agora fez aniversário. Então, 74, salvo engano, né? É muito recente. E ele estava ali nos anos 80 dizendo: nós vamos escolher a língua portuguesa para que ela nos una a todos, porque era uma forma de você não dividir e de você se comunicar com o exterior. Se eles escrevessem na língua nativa e nas línguas nativas, porque eram diversas, ninguém ia ler aquele negócio, ninguém ia saber, ninguém ia entender, eles não iam se comunicar com ninguém. O português os unia, mas ele dizia que então o português ia ter o balanço das nações africanas, ia ter as características ali da própria região. Ele era angolano, se não me engano. Então, a língua é muito importante, ela é um elemento não apenas de união, mas mesmo quando ela é corrompida, ela também é um elemento de manifestação e, nesse sentido, de união ou de tentativa de você caracterizar algum tipo de cultura a partir do momento em que você a rompe. Isso daí é normal. O problema é que, por exemplo, hoje em dia, nós estamos querendo romper para dividir e não para unir. Então, quando você pega, por exemplo, a linguagem neutra, ficando no território da língua, ela não busca variar a língua portuguesa para unir a todos nós, e sim para dividir a todos nós. Quase que dizendo: olha, aqui é só desse grupo e todos vocês vão se submeter a falar aquilo que esse grupo quer que seja falado. Quando lá, nesse exemplo que eu dei do Manuel Rui, ele queria modificar a língua portuguesa, era justamente para que todos da sua nação se sentissem unidos naquela forma portuguesa de falar, para que eles não se sentissem portugueses, para que eles pudessem sentir o que eles eram dentro da sua nação, ali em Angola. Isso é interessante, porque a língua ela pode ser manchada para unir ou para desunir. E nós, hoje, temos uma dificuldade muito grande de descobrirmos ou de dizermos o que é o brasileiro, porque há uma tentativa reiterada, sobretudo do universo woke, que assim a gente chama, ou do universo identitário, ou desse universo que a gente estava acabando de comentar e que invade o Museu do Ipiranga, e que invade os tweets, os chuites, ou sei lá o que mais, do G. Willis e de não sei mais quem apareceu aí. Quando a gente tem esse tipo de visão, é para dividir. É uma visão tribalista, não é uma visão que faz com que todos nós estejamos orbitando
em torno de um bem comum, como disse o Pozonoff. É difícil você pensar num bem comum numa nação do tamanho do Brasil. Se você pega, por exemplo, toda a discussão sobre felicidade dentro do Estado, de Rousseau, ou felicidade e bem comum dentro do Estado, de Aristóteles, de Platão, essas pessoas todas estavam discutindo para eles o que era nação, o que era país, ou o que era o bem comum, era dentro de um lugar ali daquele tamanhico. Ninguém estava pensando num país do tamanho do Brasil, com tantas variáveis e com tantas diversidades geográficas, culturais, etc, etc, etc. Quer dizer, é fácil você ter democracia em um lugar, em um país do tamanhico da Suíça, mas do tamanho do Brasil é muito difícil. Aqui, se muito, a gente consegue falar a mesma língua com as suas variantes. Então, a descoberta, para mim, do que é brasileiro, do que é bem comum, não está no que nos une, mas está em abrirmos mão daquilo que não nos une. Esse, para mim, é o ponto. Ser brasileiro não é a gente encontrar o que há de igual, porque há muita coisa desigual, mas a gente abrir mão daquilo que não é igual, daquilo que nos afasta, daquilo que nos dissocia. E o caminho que nós temos trilhado é exatamente o oposto a isso. Então, só para pegar o gancho, a CBF, ao invés de nos unir a todos em torno de uma camisa verde e amarela, ela cria uma camisa vermelha. É a promoção da desunião, da dissociação. Né? Ao invés da gente, por exemplo, assumir que nós temos uma direita no país, a gente quer criminalizar a direita e fazer só com que uma visão seja adequada e chamar isso pelo ministro do STF de recivilização. Então nós estamos... O wokeismo é a mesma coisa. Vamos aqui com a cultura só de um grupo e fazer com que isso seja imposto a todos os demais. A nossa visão, portanto, de o que é brasileiro, depende de abrirmos mão daquilo que nos afasta. E a gente está no caminho contrário. Esse aspecto que o Marcílio destaca, porque envolve uma tentativa de empobrecimento, né, das diferentes riquezas regionais que a gente tem no próprio idioma. Quem já não comentou, quem numa conversa não disse assim, que delícia ouvir o sotaque lá da Paraíba, ou como é legal ouvir um gaúcho, né, raiz falando, um paulista, isso nos enriquece. E de repente vem uma norma, né, que vai deixar tudo igual, todos têm que seguir uma mesma regra do que usar, como falar, que expressão utilizar. É uma tentativa de homogeneizar, né? E outra coisa interessante, a gente está falando de cultura aqui, que é uma cultura importada, essa aí da linguagem neutra, essa cultura woke, né? Também tem isso. E outra coisa, Marcílio, que eu estava pensando aqui, Anne também, Tosi também, nesse conceito de xenofobia interna, que foi outra coisa que a gente meio que importou, agora não sei da onde, né? Assim, você faz um comentário sobre o baiano e você está sendo xenófobo. Como assim xenófobo? Não faz nem sentido, né? Se a gente for... Você sabe a etimologia de xenofobia de cor, Marcília? Que eu não vou saber para citar aqui, mas xeno é estrangeiro, né? Xeno, né? Eu lembro isso daquele filme do Casamento Grego. Já assistiu? Que ele fala, xeno, é estrangeiro. Olha, minhas referências culturais não são das mais elevadas. O Marcília veio com Aristóteles, Platão, Rousseau, e eu venho com o Casamento Grego, mas foi o que me ocorreu aqui. Mas enfim, é outra coisa que a gente importou, né? Mais uma estratégia divisionista. Como se assim, o pessoal gaúcho não pudesse trocar e admirar a cultura ali mais localizada do Nordeste ou do Norte. Já pensou abolir o termo guria, né, do Rio Grande do Sul? Vai ter que ser todo mundo gurie. Fica um empobrecimento, né, descarado. Mas a linguagem, né, ela é a prova de que não existe essa ideia de centralização do poder. Teve até, o Marcília deve saber muito melhor que eu, mas tem uma língua que inventaram aí para tentar unir todas as línguas e fazer uma língua meio... Esperanto. Mas não é a língua que todo mundo estuda para conseguir se comunicar com o mundo inteiro, é o inglês. Não foi um decreto, um governo que decidiu que seria o inglês, foi a influência que isso causou. Então pode ter decreto falando o que quiser na gramática, que não é assim que vai funcionar. A guria pode ser até gramaticalmente errado, se quiserem tirar, mas as pessoas vão continuar utilizando. Eu acho que é um exemplo bem importante para a gente refletir como centralizar as coisas no governo
não funciona. Centralizar as coisas em ideias assim não funciona. Essa ideia da ordem espontânea, né? A linguagem é o melhor exemplo de como uma ordem espontânea vindo da sociedade de baixo para cima funciona muito melhor do que algo centralizado, como, enfim, a ideologia socialista e comunista sempre tenta fazer, centralizar tudo no governo. Não, o ideal é o oposto, vem da base até aí a definição da gramática correta, né, professor? Aí que tá o problema, né? Porque o Brasil, ele é muito diverso e tem essa ideia de centralizar, a gente vê a educação lá, tem o MEC, eles não respeitam esses valores que são diferentes ali do Nordeste, aqui, do Rio Grande do Sul, do Norte e tal. Existe essa tentativa, existe esse esforço de homogeneizar, é muito mais fácil também controlar culturas homogêneas, né? O Brasil nunca foi homogêneo, mas os caras querem criar essa figura do brasileiro que não existe, tá lá no Raízes do Brasil, no Casa Grande Senzala. O Brasil é diverso, é a mistura, é isso que essa é a maior riqueza do Brasil, a gente está abrindo mão, né, Marcília? É impossível não lembrar de George Orwell nessa nossa conversa, né? Com a nova língua. Quem controla a língua controla tudo, Marcília. É isso aí. Só para o Pozonov falou xenofobia. De fato, xenos, que é estrangeiro, né? Em grego, e phobos, que é a fobia que a gente tem. Medo, né? Aversão, medo. Me dizem aqui, vocês sabem que vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui atrás das câmeras 5 assessores que ficam o tempo inteiro aqui no programa me trazendo citações e... Entendi, pra você parecer... Eu não tenho, daí eu sou obrigado a recorrer ao casamento grego, não adianta. Agora, é interessante que pensar tudo isso a partir da língua. Olha como é curioso. A gente começou a falar de patriotismo e nação, mas a gente fez um recorte aqui da língua e é bom porque, às vezes, como é difícil conceituar ou como é difícil a gente aprofundar tanto um tema tão vasto, com esse recorte da língua a gente vai ali cavando coisas interessantes. Então, a variável ou as variantes da língua são super desejáveis, né? Então é bom você ter guria para cá, bá para lá, né? No Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, mano e assim por diante. Tudo isso é bacana e também seria muito interessante até mesmo a possibilidade das pessoas falarem. Você quer falar todes, meu querido? Você fale. O problema não é esse. O problema é você querer que eu fale todes. E aí é que entra o grande ponto, né? Porque a base da língua, que a gente pode, de repente, chamar isso de bem comum, a base do que nos une, ela precisa estar ali, solidificada. Uma base comum é desejável. E em cima dessa base, como se fossem galhos de uma copa de uma árvore, você pode ter as variáveis, mas o tronco, a base ali precisa ser una. E esse é o ponto. Então a gente, para usar de novo essa analogia da língua e que serve para qualquer outra ponto dessa discussão a respeito de patriotismo, nação, brasileiro, etc. O ponto é que quando você quer que eu fale todes, quando você quer impor que, do ponto de vista da legislação, haja uma obrigação às pessoas de falar assim ou falar assado, bom, aí você influencia nesse tronco comum, e não nas variantes que estão em cima. E esse é o grande problema hoje do Brasil. Nós queremos ou achamos que devemos refazer o tronco. E aí eu volto lá para o Museu do Ipiranga. Então vamos jogar fora os quadros, vamos jogar fora a armadura, vamos jogar fora as vestes, né? Tudo que lembra a invasão, a grande invasão do português. Vamos jogar tudo isso fora e vamos ficar sem nada, porque nada mais nos une nessa base sólida. O português fez com o Brasil, mal ou bem, a invasão portuguesa, chame como você quiser, nos deu esse tronco sólido e nos deu algo comum. Em cima desse tronco, você coloca ali, como o Manuel Rui, que eu mencionei, na copa da árvore, você coloca as variantes que você quiser. Mas não mexa no tronco, porque se você mexer no tronco, nós ficamos sem nada. Aí não existe nem a questão de ser patriota ou não ser patriota. Não existe nem a nação, nem o país, nem aquilo que minimamente pode eventualmente nos unir. Nós ficamos desnudos do ponto de vista do que é o bem comum. Esse é o grande ponto. Sem um bem comum, a gente fica totalmente exposto. E a gente está muito próximo disso.
muito próximo. Essa história, a gente fica aqui raspando no negócio da camisa vermelha da seleção, mas é porque é muito significativo e é muito simbólico. Quando isso se torna, ainda que seja uma peça de marketing, eles estão só querendo vender camisa, não interessa, é um símbolo. Quando você resvala com um símbolo nacional nesse lugar, no lugar da brincadeira, do marketing ou do vamos vender camisa, então vamos jogar fora o que há de bem comum, que são as cores da nossa bandeira, a gente realmente está comunicando ao outro que nós não damos valor a esse tronco. E isso é muito perigoso. Isso pode um dia ser muito mais sério do que hoje já está sendo. Perfeito, Marcílio. O que eu estava refletindo aqui é que quando a gente fala sobre essa questão da linguagem, até a dúvida do Paulo, o que separa, né, uma pessoa do Rio Grande do Sul para uma pessoa da Bahia, tem diferença de sotaque, tem diferença de interesse, eu gosto de trazer reflexão para os nossos vizinhos da América Latina, que todos falam a mesma língua, mas são todos diferentes, todos têm uma identificação diferente com o seu próprio país, têm as suas nações diferentes, representações diferentes, embora tenham muitos aspectos culturais que os unem, incluindo a língua espanhola. E vamos também conversar que eles têm diferença de expressão, de sotaque, então é diferente, mas há essa união. E daí aonde que vai esse limite, né? Por que no Brasil, isso claro, foi uma decisão lá atrás, né? Quando Espanha e Portugal colonizavam aqui os países na América, aconteceram várias guerras e várias situações históricas que fez o Brasil seguir unido e o resto da América Latina seguir completamente dividido. Eventualmente, se algum fator histórico ali mudasse, se Simón Bolívar fosse mais forte, a gente teria talvez um Brasil e uma Bolívia, como ele gostaria que fosse, unindo toda a América Latina, mas hoje a gente vê aí países diferentes, com economias diferentes, com futuros diferentes, elegendo políticos diferentes, com identidades mandando diferentes. Ex-primeira-dama para cá, de vez em quando. Exportando a ex-primeira-dama corrupta para o Brasil. E aí também eles têm identificações diferentes, mas também vale lembrar que todos eles se identificam em conjunto como latinos. Uhum. Lá também, nessa minha viagem aos Estados Unidos, eu tinha colegas de países da América Latina, e eu também senti uma identificação maior com eles do que com os americanos, porque a nossa cultura é mais parecida, mas era evidente que um peruano e um boliviano, eles conseguiam se identificar mais do que se identificavam comigo, por questão da língua também, por falarem a mesma língua. Então, viu como é difícil, assim, essa ideia, o que é o brasileiro, o que nos torna brasileiros, né? Porque a gente estava quase chegando a um consenso aqui da língua. Sim, a língua nos une, mas não é a única um fator, né? Explicação. Agora, só quero chamar a atenção, né, para o trauma que o Marcília tá do Museu do Ipiranga. Foi traumático. Foi traumático. Eu realmente acho que o Museu do Ipiranga precisa dar explicações. Porque, eu não sei, aqui tem em São Paulo um Museu da Casa Brasileira. Museu da Casa Brasileira, você entra aqui, tem liquidificador dos anos 60, coisas assim, móveis antigos. Parecia isso aí. Eu entrei no Museu do Ipiranga, tinha liquidificador, uma seção de liquidificador. Eu falei assim, eu não sabia que a gente tinha liquidificador na época do descobrimento, do Império. Então, por quê? Porque tinha salão vazio o suficiente que não podia contar a história. E cada vez que aparecia um bandeirante tinha 5 totens explicando, calma, é um bandeirante, mas a gente vai explicar para você que ele é muito mal, não fique triste com a gente de colocá-lo aqui. Então é desse jeito, nós criamos uma culpa da nossa história. Isso está dentro das escolas, inclusive, hein? Essa história de decolonialismo, isso tá... Outro dia eu fui na escola da minha enteada, e aqui uma fofoca, enfim, também... Não, o professor virou para mim e falou assim, nós aqui estamos ensinando o decolonialismo. Eu falei assim, mas e o colonialismo? Ela falou, não, o colonialismo a gente não ensina. Eu falei assim, então que ótimo. Complicado. Preocupante, né? Isso é tema para um próximo, última análise, né? Essa reinvenção do país sem o passado que temos. Boa. Vamos criar um passado diferente, novo, reescrito. Por quem? Quem vai escrever o passado do Brasil? Precisamos de escritores aí, Paulo Pozonovi. Bom, agora aquele momento em que os comentaristas tomam um ar, podem beber uma água, enquanto eu convido você, espectador, a se tornar assinante da Gazeta do Povo. Aproveite a nossa promoção do Descobrimento do Brasil. Pague apenas R$ 1,90 nos primeiros 6 meses e ganhe o e-book que conta a história da influência da Ordem de Cristo
no descobrimento do Brasil. Repetindo, apenas R$ 1,90 nos 6 primeiros meses, e você pode assinar clicando nos links que estão na descrição ou no chat ou ainda pelo QR Code na tela. A sua assinatura é importante porque é ela que possibilita a realização de programas como o nosso Última Análise, o Café com a Gazeta, Cedinho, o Sem Rodeios e o Entre Linhas. Repetindo, R$ 1,90 nos 6 primeiros meses, venha fazer parte de uma comunidade que já reúne 150 mil pessoas comprometidas com a informação de qualidade, com a honestidade intelectual e com a democracia. Democracia mesmo, não isso que a gente tem acompanhado atualmente no país. Assinem a Gazeta do Povo. Bom, agora vamos falar sobre a tal polêmica, controversa, famigerada camisa vermelha da seleção brasileira. Vocês acham que há uma intenção política nisso? Ou simplesmente, por acaso, alguém teve a ideia de fazer vermelho, por alguma questão de marketing, sem pensar nas consequências da controvérsia que isso causaria? Não, eu estou bem confuso com isso. Bem, primeiro a gente tem que esclarecer, né, que essa informação que a gente vai ter ainda não tem uma confirmação oficial, né? Pelo menos a última vez que eu vi, ainda foi um site que divulgou isso. Mas ninguém negou, né? Ninguém negou, isso é bem verdade. Eu tô, assim, desde que surgiu essa informação, tô pensando, eu acho que a gente está muito melindrado, está muito, sabe, com os nervos à flor da pele. Eu vi gente falando que isso aí é um símbolo intencional do comunismo, que a gente virou uma ditadura comunista e tal. Eu tenho certos receios quanto a isso. Eu acho que é uma campanha de marketing. Você diz assim, alguém criou sem pensar nas consequências. Eu não acho que alguém criou sem pensar nas consequências. Eu acho que a consequência imaginada foi criar esse auê todo e fazer a gente estar aqui discutindo. Hoje eu vi nos programas da casa aqui, eu acho que em todos os programas da casa hoje, a gente só falou disso. O meu amigo Jones Rossi, que estava aqui agora à tarde, escreveu sobre isso. Eu só não escrevi também porque não deu tempo. Eu estava escrevendo lá até o Tinhoso soprando no ouvido do Alexandre de Moraes. Vai lá, cria uma camiseta vermelha. Eu sei que não tem nada a ver, né? Mas enfim, eu piro nessas coisas. Eu tenho dúvida se tem um viés ideológico, político. Eu acho que tem muito interesse financeiro. Tem lá aquele sujeito da CBF que só pensa em dinheiro e tal. Aliás, Marcília, sabe que chegou a informação que no estatuto da CBF diz que não pode, as cores não podem. Mas assim, se nem a Constituição vale, né? O que vale o estatuto da CBF? Eu ainda acho que é uma campanha de marketing justamente para fazer a gente falar. Vai ter muita gente que vai comprar a camiseta por curiosidade ou até pelo estranhamento da coisa, sem levar em conta essa coisa toda política, ideológica. E acho que existe aí, assim, né, uma despreocupação, Marcília colocou isso já também, uma despreocupação com o símbolo nacional. A seleção brasileira, aliás, tem um documentário muito bom na Brasil Paralelo que fala da camisa mais pesada do mundo. Ele fala da seleção como um símbolo de união nacional que está se perdendo pela qualidade aí do futebol. E eu acho que é uma despreocupação. A seleção brasileira que já teve, ali eu lembro, em 94, né, foi um fator de união, ali no plano real, morte do Senna. A seleção aquela seleção teve um valor simbólico muito grande e hoje em dia a CBF não está nem aí para isso. Alguém pagou, deu muito dinheiro para ter essa camiseta que vai vender horrores. E isso é uma despreocupação. Acho que é muito mais um desleixo do que uma coisa intencional, política, ideológica. Eu sei que vocês vão discordar à vontade. Eu discordo. Eu acho que não tem a menor chance disso ser uma coincidência ou só um desleixo, ou vamos pensar para causar. Eu acho que há sim uma intenção, há um vínculo intencional de fazer com que a camiseta da seleção brasileira, que é um símbolo tão forte por tantos anos para tantas pessoas,
também ser associado a outra esfera política. Então, quando a gente lembra um pouco, né, a gente estava falando sobre o que é ser patriota e os conceitos e símbolos. A camiseta da seleção, ela é um símbolo patriota. Eu vou voltar no meu exemplo que eu estava agora, né? É muito recente isso, então eu vivi tudo isso muito intensamente. Estar nos Estados Unidos, eu levei 2 camisetas do Brasil que eu tinha. E em momentos específicos, eu usava elas para mostrar que eu era brasileira. Então eu entrei até para um time de futebol. Não jogo nada de futebol, mas era um time misto e precisavam de mulher. Eu não jogo, não entendo tanto. Mas precisavam de mulher e eu gosto de fazer esporte e fui com a minha camiseta do Brasil, claro. Se eu ia jogar futebol, fui com a camiseta do Brasil. Então, para além da política, evidentemente, a camiseta ela representa uma identidade com a nação do Brasil. E lá, em meados, né, quando a gente estava... Foi depois do impeachment da Dilma, acho que do impeachment da Dilma, aquele sentimento de pertencimento ao Brasil e o amor ao Brasil, eu volto à pergunta que você fez no início. Se quando eu tenho esse amor pelo Brasil, eu estava nos Estados Unidos, eu falava do Lula com orgulho, obviamente, que não tem orgulho do Lula, tem orgulho do Brasil. Então, naquela época das manifestações, as pessoas usavam a camiseta para remeter ao orgulho do Brasil Sim. e discordar dos políticos que lá estavam. E aquilo foi muito associado a um lado político. Então, hoje, até nas últimas eleições, as pessoas foram votar com camisa do Brasil. Todo mundo que ia, a gente sabia em quem eles estavam votando, porque foi no momento das manifestações que aquilo aconteceu. E a minha opinião é que, o símbolo da camiseta, a camiseta amarela, ter se tornado um símbolo de um lado específico, e não é culpa desse lado específico, é só um reflexo do sentimento do amor pelo Brasil, somado à raiva que as pessoas estavam do outro lado, aí houve uma tentativa de vingança e levantaram, não, se as pessoas podem usar a amarela e significam um lado, quem vota em outro lado, quem não concorda com as ideias de quem critica os atuais governantes, precisa ter uma camiseta própria. E aí vem essa camiseta vermelha, mas é só a minha opinião. Não, claro, não, a gente aqui tá para conversar mesmo. Mas assim, Anne, você não acha que você está superestimando a inteligência desse pessoal, sabe? Eu tenho dificuldades de achar que foi uma coisa pensada, intencional, porque eu tendo a achar que a gente está superestimando a inteligência. O pessoal não é tão inteligente assim. Evidente que não. Isso aqui gera bilhões de reais. Isso aqui tem muita gente pensando por trás. Não é uma cabeça, não. São várias conversas e reuniões e talvez algumas pessoas passaram por cima de outras para sair essa camiseta. Pois é. Deixa eu perguntar para o Marcílio uma coisa, se ele reparou. Marcília, a marca que vai constar ali nessa camisa da seleção brasileira é a marca do Michael Jordan, que pertence à Nike. Então, olha só o que acontece ali. Um símbolo do jogador de basquete fazendo uma enterrada, que é o Michael Jordan, sobre a camisa talvez mais famosa do futebol mundial, mais consagrada certamente do futebol mundial. E aí, tem intencionalidade nisso? Tem desleixo? Marcília, o que tem por trás desse símbolo avermelhado? Eu não sabia que era uma bola, eu achei que era um martelo de juiz, não é? Levantando. Achei que era. Não, achei que era isso. É um jogador de basquete. E eu olhei ali, eu quase confundi, eu só vi o F ali, o último F. Eu tomei um susto, mas aí eu vi era B, C. Não, eu estava com medo de ter outras letras ali antes do F. Né? Seria interessante essa camiseta aí, hein? Já pensou? Podia, é uma variável, podia botar ali uma pessoa com um martelo na mão, né? De juiz, e ali STF. Isso é 11, dá um time 11. Mesmo. Eu já escrevi sobre esse time aí do STF. São 11. E tem os reservas, né? Tem os reservas. Ou não tem? Tem banco de reserva nesse time? Tem os gandulas. Tem um que é juiz, goleiro, atacante, gandula, cartola, esse é torcedor, esse é tudo. É o VAR. E técnico também. E técnico. Todo time tem um que joga em todas as posições, né? Olha, o que essa camisa... aliás, você falou do estatuto, que o estatuto não permite. Curiosamente, o artigo do estatuto da CBF que não permite é o artigo 13. Não é interessante? Capítulo 3, inciso 3, artigo 13, que não permite que seja utilizado em jogos oficiais, apenas em jogos comemorativos. Então isso é muito possível, a não ser que eles resolvam ir adiante e refazer o estatuto, ou pretendam levar esse estatuto para ser discutido lá no STF, né? Imagina só com quem vai cair essas questões
da CBF lá no STF, se isso for discutido. Para mim, não consigo nem pensar em quem poderia. Mas, de qualquer maneira, é óbvio que isso tem uma intenção política. A mim me parece claro. Né? Não acho que houve um descuido ou nada do gênero. Mas essa intenção política é a intenção de fazer marketing com a política. Né? Não acho que a CBF está querendo dizer, olha, agora nós somos de esquerda. A CBF não é de nada. A CBF, ela simplesmente, muito provavelmente, pensou que ano que vem o futebol vai ser uma porcaria, que a nossa seleção não joga bola nenhuma há muito tempo, que não vão vender nenhuma camisa, e como é que a gente faz para vender camisa? E como é que a gente faz para vender camisa, sobretudo com a polarização que foi feita a respeito da camisa brasileira? Né? É isso que eles devem ter pensado. Então vou fazer uma vermelha, aí a gente, como não tem futebol para oferecer, a gente entra no âmbito da política. Já que fizeram politização com a nossa camisa, vamos vender camisa por política, já que por futebol a gente não tem nenhuma expectativa com essa bolinha que está sendo jogada pela seleção nos últimos anos. Me parece que foi por aí. Agora, isso é um imenso desrespeito, como a gente tinha comentado, e o Pozonov lembrou que eu tinha falado, é um imenso desrespeito com o símbolo nacional. Porque um símbolo nacional a gente não faz política nem marketing com ele. Né? Então amanhã o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a bandeira do Brasil e o que a CBF vai fazer com a bandeira do Brasil? O que a gente vai fazer com o nosso hino? Vamos trocar a letra para ver se agrada e vende mais, vamos trocar, botar em ritmo de forró para ver se pega mais o hino nacional mais para o Nordeste, vamos botar em ritmo de tango e tentar ver. Isso não faz sentido nenhum. Vamos botar rock, né, para ver se o Nazi canta no show dele. Quer dizer, a gente está às voltas com uma vulgarização de um símbolo político que é exatamente aquele tronco que representa o nosso bem comum. E isso me parece ser o mais grave, essa despreocupação no lidar com o símbolo nacional, com os nossos bens comuns, é que mostram o desrespeito completo de um órgão que deveria ser aquele que guarda e zela pelos nossos símbolos, como a CBF, em tese, deveria ser isso, né? Ela está ali zombando desse símbolo e fazendo isso virar puro marketing. Nada mais que isso, ou pura política. Nada mais que isso para vender camisa. Não parece que essa camisa, agora olhando para ela, né, a gente está projetando um modelo que poderá vir a ser dessa forma. A gente sabe que, obviamente, o escudo da CBF será aquele e a marca seria do Michael Jordan. Mas olhando para essa camisa, não estamos dando munição aí para a polêmica com Portugal, né, essa guerra de memes em que o Brasil fala que Portugal é a Guiana brasileira. Portugal vai poder dizer, esse é o time B de Portugal. É verdade. As cores, o vermelho é deles, a camisa deles. Né? Ou então, quem sabe, da Nigéria, né? Nigéria, time reserva. O melhor nome de Portugal que deram nem é Guiana brasileira, né? É Pernambuco em pé. Eu achei o Pernambuco em pé realmente. Mas essa aí não é nenhuma foto oficial nem nada, é só uma imagem que alguém fez de uma possível camiseta vermelha. Eu quero registrar que o Brasil já teve uma camiseta vermelha, mas foi lá em 1917, 1919, uma coisa assim. E outras versões dessa camisa, aí os detalhes são em preto. E daí lembra as cores do Flamengo. E o pessoal está falando que o Brasil vai ganhar a Copa só lá na base do pênalti roubado. Aí, os flamenguistas que me perdoem, mas é uma piada que está circulando. Não seria por causa da cor da toga, nesse minha divagação ali? Essa segunda versão pode ser o preto da toga. Bom, e se a seleção usasse esse vermelho? A gente está vendo que pelo regimento não pode usar em jogos oficiais. Mas vamos dizer que os regimentos mudam, e eles costumam mudar, né? Que pudesse jogar. Vocês iam torcer igualmente pelo Hexa? Olha, é uma pergunta muito difícil. Inclusive, eu fiz uma enquete disso no meu Instagram. Hoje, quem quiser me seguir no Instagram, siga a Anne Dias para votar na minha enquete. Vocês também votem, para a gente ver. Talvez 50-50 quando eu estava falando com o Pouso. Eu ainda não decidi. Preciso chegar mais perto para tomar minha decisão. Porque, por um lado, a gente vai estar num ano eleitoral, né, no governo do Lula, e ter uma vitória com uma camiseta vermelha vai ser mais um motivo para o governo fazer campanha em cima, assim como fizeram lá em 70, que a gente estava falando. Na década de 70, o regime militar usou da vitória da Copa do Mundo para mostrar que o governo estava bem.
Então eu acho que isso é de fato problemático para o Brasil. No estado que a gente está hoje, o governo usar mais isso. Já não basta tudo que estão usando, usar o judiciário todo em favor do governo. Inclusive, é um dado até que eu gosto de falar sempre, 90% das decisões do STF são aliados ao governo federal. Então, o governo federal já usa o judiciário, já usa o legislativo, já usa tudo que pode. Então, eles vão usar isso, obviamente, como um marketing político. Então, isso me preocupa muito. Mas, por outro lado, eu penso que o PT é temporário, né? Uma hora ele vai acabar, a gente vai trabalhar para acabar com esse partido e o Hexa fica para sempre. Então, é bom a gente ter um Hexa, ter 6 estrelas aí, seria algo que a gente vai levar para sempre. Então, eu não tomei minha decisão, tô construindo aqui se eu vou torcer ou não para o Brasil. O problema, Anne, Tosi, Marcília, é que o time é ruim demais, né? O último jogo que eu assisti, Brasil-Argentina, pelo amor de Deus, assim, eu vou torcer pro Brasil e tal. Pelo dever patriótico. Hã? Pelo dever patriótico. Dever patriótico. Eu vou torcer meio assim, porque realmente o time tá jogando muito mal. É difícil. Eu tenho essa coisa um pouco de torcer pro mais fraco. O Brasil parece que se tornou tem um jornalista, Milton Neves, que diz isso, né? Uma Bolívia de grife. Então, assim, quando eu percebo, eu tô torcendo pro mais fraco, e o mais fraco é o Brasil, falando, caramba, como é que pode isso? Agora, eu tava vendo aqui a camiseta, também tava lembrando de outra coisa. Eu não tenho camiseta do Brasil, sabia? Oficial. A única camiseta que eu tenho verde e amarela é o escrito Fora Dilma, assim, na barriga. Eu ia vir com ela, mas ela tá muito apertada, aí parecia o seu barriga, assim, ia ficar meio ridículo. Enfim, eu lembrei disso. Olha, Marcília, antes de ser a cor do comunismo, né, é bom lembrar que vermelho é a cor também de muitas outras coisas, cor da paixão, nos Estados Unidos associado aos republicanos, à direita. Então, voltando, né, à questão anterior, é difícil torcer contra, né, uma conquista para o país, mas também é quase uma tese impossível o Brasil disputar uma Copa do Mundo com essa camisa vermelha aí. Aliás, eu acho até, o Pozunov falou do uso que foi feito nos anos 40, né, alguma coisa assim, e eu não me lembro quem que falou a época, mas que usou lá a desculpa de que era o vermelho do manto de Nossa Senhora, enfim. Então as utilizações têm esses mitos. Não teve isso? Não, o manto é o azul, né? O azul é o uso associado ao manto de Nossa Senhora. Esse vermelho foi usado em 1917. E depois houve uma segunda vez também que foi usado, mas foi uma explicação bem assim, curiosa. Como acontecia no futebol de antigamente, futebol de pelada, né, que da suburbana, o time chega e falta uma camisa, ou a camisa é igual ao do outro time, daí tem que pegar emprestado de outro time. E aí o Brasil precisou dessas duas ocasiões pegar emprestado, parece que foi de um time argentino, Independiente, se não me engano, e outra, não lembro de qual foi o adversário que emprestou. Foi o Palmeiras. A seleção do Brasil jogou com a camisa do Palmeiras, não foi? Jogou uma vez, é verdade. Jogou uma vez. Deveria ter continuado com essa camisa. Aqui o Tosi tá quietinho, que eu tô vendo o Tosi, ele só tá com um sorrisinho assim, porque você gostou da camiseta vermelha, né, Tosi? Porque é a cor do teu time também, né? Pois é, paixões clubísticas não devem frequentar muito aqui o programa, mas assim, fica o vermelho pro meu time, né? Fica o verde, você compartilha com a seleção, né? Mas com quem torce pro Flamengo, quem torce pro Palmeiras, quem torce pro Corinthians. Agora, não dá para também colocarmos a culpa no vermelho. Que culpa tem o vermelho nessa história? Não, agora o Tosi, de fato, eu falei do manto de Nossa Senhora, o manto de Nossa Senhora é azul. Eu não lembro exatamente qual foi o argumento, enfim, mas usaram o argumento também para utilizar na época o vermelho. Então sempre tem algum tipo de oportunismo para se justificar qualquer coisa, né? Provavelmente se isso for adiante, vão utilizar algum argumento que não seja o político e tentar emplacar. Mas isso eu acho que não vai para frente. E agora, em termos de torcer para a seleção, eu devo confessar aqui que eu já não torço para a seleção brasileira de qualquer jeito. Vocês podem entrar com camisa, sem camisa, vermelha, amarela. Faz muito tempo que eu não tenho o menor barato em ver jogo do Brasil. E com esse futebol
que tem aí, pior ainda. Você sabe que eu, inclusive, quando tem Copa do Mundo, é o único momento que eu torço. Esses jogos aí que o Brasil sabe fazer caça-níquel, eu torço sempre contra. Quando o Brasil perde, eu fico feliz. Mas nesses jogos de seleção, aí eu torço a favor. Mas começa a ir mal, eu já torço contra. Primeiro perde um jogo, eu já falo, vou torcer agora para o adversário. Quando ganha, aí eu torço. Então eu sou meio assim. Quem entende de futebol diz que costuma perder um pouco a paixão e torcer para que vença o melhor, né? Se um time joga tão bem como jogou a Argentina contra o Brasil, se ia querer dizer já que nós tivéssemos vencido deles pelo futebol que foi apresentado, Paulo? Mas torcer não é patriota? Não tem como torcer para a Argentina. Não, mas é reconhecer, admitir que eles deram uma aula de futebol. A gente admite, isso aí mas não tem como, né? Eu não sei, eu não admito, não. Bom, vamos fazer um giro agora rápido por alguns conteúdos publicados aqui na Gazeta do Povo. E são 2 conteúdos. E, por coincidência, o nosso colega aqui, o Paulo Pozonov, que escreve na Gazeta, é autor desse texto aí, ó. Brasil, Alexandre-o ou deixe-o? Ou você gosta deste país? Alexandre-o, Paulo? Não, isso aí foi uma ideia até da nossa editora, Lígia. Não sei por que a gente estava conversando e ela falou e eu criei esse título meio maluco aí. Deixa eu só explicar, né, por que eu também estou colocando os 2 conteúdos. Até podia ter colocado o editorial lá, que explica patriotismo e nacionalismo, mas é que, assim, esse assunto realmente me fascina. E no caso desse texto aí, a gente estava conversando lá eu tenho um grupo de escritores e tal, e alguém jogou essa pergunta, né? Você gosta do Brasil? O que significa gostar do Brasil? Você ama o Brasil? Aí a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre a cultura e tal, mas tem muitos aspectos, obviamente, deploráveis. O problema é que quando a gente usa essa palavra, né, voltando aí à discussão do patriotismo, nacionalismo, é uma generalização, né? Você fala assim, eu gosto do Brasil, mas não significa que você não possa apontar problemas, né? E quando havia ali na ditadura até esse discurso mais patriótico ou nacionalista, tinha aquela coisa, vamos varrer os problemas do país para debaixo do tapete. E é um discurso que ainda é bastante usado, né? A gente vê aí, eu vejo muita gente de esquerda usando esse discurso quando eles evocam um certo patriotismo, quando eles ousam, né, evocar um certo patriotismo, geralmente para empurrar os problemas para debaixo do tapete. Você vai falar mal do Brasil agora, então você não gosta do Brasil, você não é patriota. Então, eu tive essa reflexão novamente quando eu estava nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, com muita segurança, transporte público é perfeito, a economia é muito pujante, então as coisas, evidentemente que é muito caro para nós brasileiros, mas o fato da moeda valer tanto é algo muito atrativo para os imigrantes realmente, para alguém querer ficar lá. Então é um país cheio de qualidades. Mas eu tinha muita falta do Brasil. E por que eu tinha falta? Porque eu realmente amo o Brasil. E a parte ruim, claro que o Brasil, por que o brasileiro se odeia tanto? Por que a gente não quer sair do Brasil? Por que a gente continua ainda nesse país, apesar de tantos problemas? É porque eu vejo que é um país ótimo, a cultura é muito boa, o potencial é excelente para a nossa economia crescer, para a gente se desenvolver, as nossas terras são boas, mas os problemas estruturais do Brasil são problemas decorrentes da política. Um grande problema que a gente tem aqui, a segurança pública, foi eu chegar no Brasil que vários amigos já relataram de roubos em show, ou não fique sozinha com o seu celular quando você descer com o cachorro porque você pode ser roubada, ou situações das pessoas terem esse medo de andar nas ruas, até Curitiba, que é uma cidade que tem uma segurança ainda superior a outras cidades do Brasil. Então, a segurança é um problema decorrente de políticas públicas fracassadas. Inclusive, um tema que a gente tem discutido bastante na Gazeta é a PEC da segurança pública, que vai piorar ainda mais a nossa segurança quando decidir centralizar. Nos Estados Unidos é tudo descentralizado, por isso que funciona mais. Volta, né, no assunto de nacionalismo, querer centralizar tudo, enfim. Outro aspecto é a própria economia, e aí a gente vê uma série de problemáticas aí com o nosso Banco Central, com decisões de gastos públicos que afetam a economia e faz com que a gente tenha desemprego. Outro aspecto, que isso é importante a gente frisar sempre, que está prejudicando o Brasil, é a falta de instituições sérias no Brasil. Isso aí o Marcília também é expert em falar sobre esse tema. Quão prejudicial é a gente ter
esse STF completamente desconexo do que deveria ser. O STF legislando, o STF tomando decisões executivo, o STF tomando decisões absurdas em vários momentos. Isso traz insegurança jurídica, isso complica o Brasil. Então o fato da gente amar o Brasil tem a ver com o que a gente deveria ser e não o que a gente é. A gente tem essa chance de ser um país bom um dia, mas aqueles que estão no poder, aqueles que tomam essas decisões, os ministros do STF, os políticos, são aqueles que fazem a gente ter essa pergunta, né? Por que o brasileiro se odeia? Por que a gente continua aqui? Por que a gente não quer sair do Brasil? A gente não quer sair porque a gente acredita que um dia a gente pode chegar lá, mas para isso tem um longo trabalho pela frente, a Gazeta se dedica muito para a gente conseguir chegar nesse potencial e a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Marcília. Você sabe que tem, eu lembrei agora de uma passagem interessante, eu acho que atribui isso ao Tom Jobim, se não é, seguirá sendo atribuído, que ele dizia, que eu não vou usar a expressão que ele dizia, mas que o Brasil estar fora do Brasil é bom, mas é uma porcaria, né? E estar no Brasil é uma porcaria, mas é bom. Então, é isso, né? Isso simboliza como, na verdade, a gente percebe aqui o que há de ruim, mas consegue abstrair para ficar com o que há de bom. E assim, essa talvez seja a melhor forma mesmo de se conceituar ou se perceber esse patriotismo, né? É o lugar seu, é a sua casa, é o lugar para o qual você volta, né? Vamos pensar, já que eu estou aqui com citações literárias, vamos pensar a ideia da Odisseia, né? A Odisseia, o que não é senão a viagem, e a viagem tem o seu barato e tal, mas tem sempre o desejo do retorno, para casa. Isso tudo é muito importante, é fundador, né? Fundam-se cidades, fundam-se nações, fundam-se ideias, fundam-se literaturas, enfim, toda a estrutura cultural se funda na ideia do retorno, da volta, do estar com os seus, e isso a gente não pode perder, porque se a gente perder isso, é muito ruim. Hoje eu vejo jovens querendo ir embora do Brasil. Você pega os jovens que têm mais condições, de classe média alta, tal, a pessoa quer ir embora. Porque como é que você monta um negócio dentro do país assim, com a Suprema Corte dando com a insegurança jurídica que proporciona? Como é que você tem expectativa de que vão investir aqui no Brasil de fora com esse tipo de insegurança jurídica também? Muito difícil fazer tudo aqui. O Estado contra você, na maior parte das vezes, o Estado gigantesco, sendo o pessoal roubando velhinha, a gente estava nesse tema. Roubando do INSS. Aliás, eu vi uma camisa da seleção vermelha, da seleção com patrocínio INSS. Só faltava, né? Não é de filme Correios, devia estar Correios nas costas. Então, a gente está num lugar que ainda tem essa nuance. A dificuldade de ser brasileiro, de ser patriota, também está relacionada ao fato de que os governos tratam o Estado muito mal, né? Governo e Estado não é a mesma coisa, né? Então o Estado é o ente abstrato e o governo é aquele que é provisório. E dentro dessa perspectiva, nós temos governos que destroem o Estado, misturam-se com o Estado. Vamos nos lembrar, Pozonov falou aqui do STF até agora há pouco, não faz muito tempo, quando houve aquela manifestação do Departamento Norte-Americano contra o STF, o Itamaraty fez uma nota que saiu na imprensa que foi feita a 4 mãos com o STF, quer dizer, um órgão, com os ministros do STF, um órgão de Estado confundindo-se ali com um ministro. Né? Quer dizer, nós nos perdemos nisso tudo. E essa dificuldade é muito grande de nós enxergarmos ou termos amor por aquilo que deveria ser nosso, se aquilo que é nosso é tomado pelos governantes, para eles. E esse me parece ser uma capacidade que a gente precisa ter, de abstrair o que é o governante, o que é o governo e o que é o Estado. Porque o Estado é nosso, os outros passam. Interessante que o humor é o que nos salva também, né? Porque eu gostei da ideia aí de ter uma camisa vermelha, mas com patrocínio do INSS, né? Aí se dá o recado a quem vai confundir você. Tá circulando já. O pessoal é criativo nessas horas. Bem, ainda pode, né? Fazer meme, fazer esse tipo de piada. Não sei por quanto tempo ainda a gente ainda... Vamos ver o outro texto do mesmo autor, o Paulo Pozonov, nosso produtor. Tá ali. Vale tudo, porque o brasileiro se odeia tanto. Esse vale tudo é uma referência à novela. E aqui uma fofoca, Marcília.
a novela que o Paulo assiste não é essa Vale Tudo aí, um remake. É aquela dos anos 80, né, Paulo? Você está assistindo novela dos anos 80, Paulo. Eu estou assistindo Vale Tudo, de 88. Recomendo nossas recomendações, nossas dicas culturais. Mas eu estou falando sério, parece piada, mas não é. O Brasil de hoje está retratado lá, de uma forma bastante cruel, às vezes, muito perversa, ninguém presta. É muito interessante. E assim, se me deixarem aqui, eu fico falando horas sobre Vale Tudo, porque eu realmente acho que, assim, a gente não pode ignorar, é uma novela que tinha aí, sei lá, 90% das televisões estavam assistindo essa novela. Ela é muito importante para a formação do imaginário do brasileiro de hoje em dia. Eu tinha 10 anos na época, então várias coisas eu percebo, o que eu penso do Brasil hoje, eu assisto ali e falo, caramba, olha aí, será que eu penso isso porque eu estou vendo ali a Odete Roitman falar que o Brasil não presta, que o Brasil é uma porcaria? Ela é meio deslumbradona, assim, sabe? Ela acha que qualquer coisa europeia é superior ao Brasil, é até bastante caricato. E eu não estou brincando, não, eu recomendo a todo mundo aqui assistir alguma coisa, porque o Brasil de hoje está retratado naquela novela. E daí nesse texto eu proponho essa pergunta, né? Por que o brasileiro se odeia tanto? Porque eu vejo esse paradoxo nas redes sociais. A pessoa coloca lá na bio patriota, mas ao mesmo tempo ela está lá usando a palavra, aqui eu vou usar a palavra, paciência, bostil. A gente vive no bostil, é tudo uma porcaria. O brasileiro realmente tem esse alto ódio, né? Eu escuto muito falar também, nada acontece, ninguém se mobiliza contra o STF, porque o brasileiro é um acomodado, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é vagabundo, o brasileiro só quer usar o Bolsa Família. A gente não pode negar que existe esse discurso vindo de nós, brasileiros, contra os brasileiros. Não estou dizendo aqui que não tenha um fundinho de verdade, mas me preocupa bastante essa autoimagem muito negativa que o brasileiro faz, e eu acho assim, que isso contrasta muito com esse discurso patriótico, vocês não acham? Então, eu acho que o mundo que a gente vive hoje, quando você traz, por exemplo, por que o brasileiro não faz nada em relação ao que o STF está fazendo? Porque quando fez, foi para a cadeia. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso no Café com Gazeta de manhã, sobre a manifestação que o Bolsonaro convocou para protestar contra a anistia em Brasília. E comentários no YouTube falando: eu tenho medo de ir, como que eu vou numa manifestação contrária a tudo isso que está acontecendo se quem foi lá atrás está na cadeia hoje? Então, acho que a culpa não é do brasileiro. Não, eu não estou colocando a culpa, mas as pessoas falam, isso é do caráter do brasileiro. Aí eu já vi gente indo até lá, Gilberto Freire, falando, não, o brasileiro é cordial, é assim, não vai comprar briga, daí já coloca a culpa no brasileiro, entendeu? Não estou dizendo que eu não acho que seja um traço de caráter do brasileiro em geral, a covardia, nada disso. Eu acho que é problemático quando o brasileiro realmente ele se expõe, ele fala que não trabalha bem, que não entrega, que na verdade é o oposto. Quando a gente pega, por exemplo, de novo o exemplo dos Estados Unidos, o que eles pegam de mão de obra brasileira, porque a mão de obra brasileira entrega mais. Quando um brasileiro ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos virar imigrante, ele trabalha mais. Primeiro que ele já começa melhor porque ele fala duas línguas, né? Realmente, o americano que fala duas línguas são as grandes exceções. Falar duas línguas lá ninguém se esforça para aprender outro idioma, então isso já traz um diferencial. Segundo, que o brasileiro ele vai trabalhar mais, ele vai se esforçar mais, ele vai atrás do diploma, porque ele sabe que ele precisa disso para se manter. Os americanos já são mais acomodados, eles não precisam se dedicar tanto para ser bons profissionais. E aí que os Estados Unidos se interessam, às vezes, né, se não for tantas políticas contra imigrante, pela mão de obra brasileira. Eu, inclusive, trabalhei para uma organização dos Estados Unidos, no Brasil, e era esse o meu diferencial. A minha mão de obra era melhor do que a mão de obra americana e, evidentemente, eles podem pagar menos porque o dólar é muito valorizado no Brasil. Então, eu entendo a preocupação, acho que o brasileiro erra muito quando se autocondena e diz que não é tão bom, e, na verdade, é o contrário. O brasileiro é muito mais esforçado, a mão de obra é mais qualificada, e aí eu volto a dizer, o problema do Brasil são as instituições, são os políticos, são quem tomam decisões, não são os brasileiros. Mas tem alguns brasileiros que aí se prejudicam se criticando tanto. E se o brasileiro ficar olhando o tempo todo para o governo, para as instituições ou para os ministros do STF, cria uma situação de depressão, né, Marcília? Aliás, eu não sei como é que o Marcília consegue vencer esse perigo da depressão, porque
tempo todo tendo que comentar essas decisões do STF, explicar, mostrar a jurisprudência, mostrar a Constituição, e eles tocando o horror, né, Marcília? Você não... Como é que se lida com isso para não se deprimir? Porque ficar contemplando coisas ruins por muito tempo, Marcília, afeta o nosso moral, a nossa disposição, né? É que eu me refaço toda vez que eu encontro aqui os meus amigos da Gazeta, Pozonoff, a Anne, o Tosi, e aí, enfim, na hora que qualquer mal-estar ou depressão chega, isso imediatamente vai embora, porque eu não tenho amor apenas à pátria, mas também a vocês. Então, esse é o né? Olha só. Agora, tem um ponto aqui que eu queria comentar, que é o seguinte: a gente pensa no Brasil, a gente até mencionei, quando eu falei de Rousseau, Aristóteles, tá, era meio desse sentido de que eles pensaram a ideia de sempre de pátria, muito relacionada, né? Não era exatamente pátria o que eles estavam pensando, mas a ideia de um bem comum é muito relacionada a um lugar muito pequeno, a um lugar quase bucólico, né? Aqui em São Paulo a gente brinca, tem Campinas, que é uma cidade menor, e a gente diz, é muito fácil ter democracia em Campinas, o duro é ter democracia em São Paulo, que é uma cidade gigantesca. E isso, eu acho que tem a ver, essa coisa do ódio ao brasileiro, o brasileiro se odiar, acho que isso tem muito a ver com o fato de nós sermos muito diversos, né? Tanto que, por exemplo, você chega para o carioca, isso também é muito comum, você chega para o carioca e fala mal do Rio, ele fala, não, só eu posso falar mal do Rio, você que é paulista, você não pode falar mal do Rio. Então, tem uma ideia de comunidade, assim, né? Quando sai da comunidade, você odeia porque é o diferente, você odeia porque não é você, porque não são os seus. E como no Brasil tem muitos que não são os seus, tem muito tipo de diferença social, econômica, étnica e sei lá mais o que, tudo isso fica num balaio em que a gente olha para o outro muito facilmente como diferente de nós. E eu acho que tem a ver com isso. Não é um odeio, não é um ódio, né? Que hoje ódio é crime também, né? Não pode odiar, discurso de ódio. Não é nesse sentido. É no sentido de você não se reconhecer no outro. E como o Brasil sempre está indo mal, você fala, a culpa é dele lá, não é minha. A culpa é daquele lá que é diferente de mim. Acho que é por aí. E só, Pozonoff, você falou que está assistindo Vale Tudo, de novo. Você sabe que tem um amigo meu, que eu vou entregar agora, o Luiz Fábio Guerra, vou dar até o sobrenome. Ele adora ver novela antiga, só que ele assiste Sim a Moça. Então ele vem contar capítulos do Sim a Moça pra gente e tal, como se fosse uma novidade, tivesse acabado de acontecer. Então eu vou apresentar vocês dois, porque vocês podem trocar ideias sobre o passado. Não, mas eu pretendo, realmente eu acho interessante, novamente, assim, vai parecer discurso de intelectualoide e tal, mas eu acho que o Brasil de hoje está retratado lá naquela novela de 88, faz as contas aí, Tosi, que você é melhor de matemática do que eu. 27 anos. Isso, 37 anos, quase 37. Quase 40 anos. E eu pretendo assistir ainda O Salvador da Pátria, que daí tem um componente aí lulista bastante... O Bem Amado, você assistiu? Eu comecei a ver o Bem Amado, mas é um ritmo muito lento, e quando eu vi que tinha lá 200 capítulos, eu falei, eu não vou ver esse negócio inteiro. E eu quero ver ainda Roque Santeiro também. Bom, é a cultura que nos une. Então... Eu estava comentando, uma novela que eu fiquei com vontade de assistir, daí eu acho que é até um assunto para o Marcília comentar aqui com a gente, é Os Marajás, porque essa novela foi criada para reportar o que era o governo Collor, então era realmente a cópia do governo Collor, tinha lá o Collor e todas as consequências disso para a sociedade. E antes do lançamento, o Collor acionou o judiciário, que, adivinha, censurou uma novela no Brasil que ia reportar uma realidade política. Então essa eu fiquei com bastante curiosidade de ver. Não sei se tem algo a complementar, Marcília, que você é nosso especialista em liberdade de expressão. Antes de a gente falar para o Marcília, deixa eu fazer a defesa aqui do Bem Amado, a melhor novela de todos os tempos do país. Quem ouviu o Dorico Paraguaçu falar e brincar, o jeito dele falar, né? Ele foi para os Estados Unidos e ele chega lá para os americanos e fala assim, faith in God and foot on the wood, coisa do gênero, entendeu? Fé em Deus e pé na tábua, como se os americanos fossem entender. Então era uma confusão, não conseguia nunca inaugurar o cemitério da Sucupira, e ali, de maneira irônica, de maneira debochada,
mostrava muito da realidade brasileira. Tanto é que Que quem Rei assistiu... Sou Eu era uma outra novela que debochava muito do governo. Eu lembro que tinha o selo que você tinha que colocar no carro, do selo do Sarney, aí eles colocavam no burro, assim, na carroça, colocava aquele selo do Sarney. Agora, o Bem Amado é de 73, se não me engano, hein? Mas Isso ele entrega a idade, hein? Não, mas ele Tosse? foi reprisado muitas entendi. vezes. Um sucesso recorrente. E, Marcília, a gente estava falando da brasilidade, o que nos une como brasileiros, está aí, ó. São as novelas, né? Até um tempo, pelo menos. Não, mas deixa eu só, Marcílio, já passo a palavra para você. Isso foi uma outra conversa que a gente teve lá em casa. A seleção era um elemento de união, as novelas eram sim um elemento de união. O pessoal lá do extremo norte do Brasil via aquela realidade ali no Leblon, às vezes, e via certos elementos em comum e se sentia pertencente ao mesmo país. A gente aqui em Curitiba, né, não é tão homogêneo como é hoje, se sentia integrado naquele Brasil ali, retratado na novela, no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo, muitas vezes na Bahia também. Enfim, eu sou um defensor da novela aqui no Última Análise. E você assistiu O Rei do Gado, que ali trata também do MST, é uma boa doutrinação também, né? Exatamente. A gente vê, nessa novela, é muito interessante o MST, você vê ele sendo construído ali, porque tem vou falar rapidamente aqui, tem um caso lá, o Odete Roitman tem terras na Bahia que são invadidas, e o filho dela, sempre o filho meio esquerdista, né? Começa a falar, não, porque coitados, eles têm que produzir. A gente vê a gênese do MST no imaginário brasileiro ali em Vale Tudo, em 1988. Pessoal, me contenham, senão eu fico falando de novela aqui até amanhã. Vamos saber se Marcília é noveleiro. Não, acho que nessa conversa eu não sou noveleiro. A única novela que eu assisti foi O Que Rei Sou Eu, em 89, quando passou. E imagina só, eu assisti, mas eu não era nascido, né? Obviamente, né? Mas essa novela eu fui outro dia tentar assistir 2, 3 capítulos, é inassistível, muito ruim. Muito ruim, a qualidade técnica mesmo, é engraçado, a gente perde a sensibilidade porque a gente vai aprendendo a ver novas técnicas de filmagem e tudo mais, mas realmente as novelas nos uniam, e não significa que a gente estava unido pensando igual, nos unia porque estávamos todos dedicados a uma mesma coisa. Eu jogo aqui então uma provocação, para a gente fechar, acredito eu, que talvez até sirva como um bom tema. Hoje, eu acho que o que nos une, sabe o que é? Redes sociais. É isso que une o brasileiro. Por mais que nós pensemos diferente, estamos todos lá. Estão todos lá, inclusive a imprensa. O que nos une são as redes sociais. É por isso, Anne, que assim como tentaram fazer com os marajás, hoje a censura está nas redes sociais. Uma ótima provocação, vamos levar adiante, né, Thales? Pois é para a gente pensar mesmo, encerrar o programa com essa provocação do Marcília. E lembrando, né, Marcília, que o pessoal quer de qualquer jeito regulamentar a rede social para colocar ali um código do que você pode ou não dizer na rede social. Não que hoje a pessoa possa dizer qualquer coisa, né? Ela pode dizer, mas depois arca com as consequências. Mas o que a gente viu o STF fazer nos últimos anos é decidir assim, ó, você não pode sequer postar na rede social porque você não é maduro o suficiente, você vai escrever besteira. Então, para que você não escreva besteira, eu estou decidindo por você. Você está fora da rede social, você não publica mais, caça a conta dele. Isso é um crime contra a liberdade de expressão que a gente também precisa retomar esse assunto, né? Combinado? Aí. Obrigado, Marcília, pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Anne, pela sua estreia aqui. Foi um prazer. Pozonov, obrigado. Até mais. Obrigado. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a quinta-feira, das 7 às 8h30, mais ou menos, ali. E depois você tem a reprise no dia seguinte, às 9h30 da manhã, depois do Café com a Gazeta. Obrigado e acompanhe a gente aqui no YouTube.